Desir é um garoto tolo, patético e inútil que vive em um orfanato porque seus pais desapareceram magicamente. Basicamente, eles o abandonaram. Mas um dia Bridget, uma professora de magia da Academia Hebrian, visita o orfanato. Desir aproveita a oportunidade para perguntar timidamente como aprender magia, pois acredita que pode fazer seus pais aparecerem magicamente. Como em Truque de Mestre. Bridget acha que ele é acústico e sorri. Concordando em ensiná-lo, ela mostra como lançar um feitiço de fogo, mas Desir é tão tolo que erra. Ela decide ajudar guiando suas mãos. Com isso, Desir lança o feitiço. Eles sorriem, e Desir sente uma aura. Anos depois, Desir, já adulto, vai à cerimônia da Hebrian Academy. Bridget dá as boas-vindas aos alunos. Desir fica surpreso ao vê-la. O quê? Duas garotas elogiam Bridget, e ela sorri, lembrando que se continuarem, serão mandadas embora. Para o Brasil. Ela avisa que nem todos serão matriculados, e que precisam fazer um teste onde apenas os 600 melhores passarão. Ela explica sobre portais chamados Mundos das Sombras de Raid, que ligam a Terra a um mundo paralelo cheio de perigos. Se não os limparem, o mundo acabará. Os alunos ficam surpresos, mas Bridget explica que o teste é limpar uma masmorra do Raid Shadow World, o que Desir repete em choque. Os alunos ficam preocupados, mas Brigitte os tranquiliza dizendo que o mundo das sombras é artificial, e que os alunos mais velhos ajudarão na preparação. Ela os recebe na cerimônia de entrada do ano 3613, e sai. Desir sai, desesperado por não saber onde é o banheiro, e por ter soltado o peido mais silencioso e desonesto de todos os tempos. O servo decide pensar fora quando uma garota se aproxima dele. Ela estava procurando por ele, pois ele não estava no local da reunião. Desir se desculpa, e ela se apresenta como Lodoria, uma aluna do segundo ano da academia e sua mentora para o teste. Ela diz que ele pode chamá-la de forma casual e que não há banheiros na academia. Por algum motivo, Desir sabe quem ela é. Uma maga genial, mestre em magia de fogo e a primeira da academia. Midoriya pergunta por que ele a observa, mas ele diz que está apenas nervoso, quando na verdade, o mais importante é que ela está bem. O taco mexicano que ele comeu ontem à noite está espreitando pelas janelas de seu traseiro. Ela diz para não se preocupar com o teste, é só um mundo de sombras artificiais para ver se podem lutar. Ela verifica seu bloco e descobre que Desir está sem dinheiro, é intolerante à lactose e órfão desempregado. Desir sorri, dizendo que isso não importa na inscrição. Lodoria concorda, mas preocupa-se que ele seja colocado na classe beta, independente da pontuação, pois não é macho sigma. Desir sabe da discriminação da academia, que coloca nobres na classe alfa e pessoas falidas como ele na beta, enquanto outros estão na sigma. Midoriya o leva a uma sala e o incentiva a fazer o teste. Ela usa sua identidade para abrir a porta, e Desir se junta aos alunos que o esperam. Ele olha em volta até que uma garota pergunta o que procura. Ao se virar, fica surpreso ao ver a irmã mais velha da Nico Nico Ni Girl, de Love Live. Desir chama seu nome, mas ela pergunta como ele sabe. Ele sorri e diz que viu nos comentários do Instagram. Ela menciona que estão no mesmo grupo de teste e deseja sorte antes de sair. Pouco depois, Lodoria informa Desir sobre o teste, dizendo que ele está no grupo D e que é uma corrida pelas planícies de Orenst no nível iniciante do mundo das sombras. Ela assegura que o teste será como o Sword Art Online, explicando que, se sofrerem dano fatal, morrerão na vida real, mas é totalmente seguro e fácil, e eles não serão prejudicados. Antes que Desir pergunte sobre dano, outro veterano, El-Himi, interrompe, dizendo que o PVP está ativado e mal pode esperar para atacar os novatos na área de tutorial. Com um sorriso arrogante, Elheim diz que é impossível passar no teste. Midoriya responde que é mentira, e que só saberão tentando. Elheim apresenta seu pupilo Azest, um cavaleiro mágico. Desir a vê como sua futura Asuna, mas ela se afasta, o que não surpreende, pois não fala com pobres. Lodoria critica Elheim, que ri dela. Ela se defende, dizendo que ter um aprendiz de cavaleiro mágico não prova sua habilidade. Elheim afirma que é prova de sua virtude pessoal e sai com Azest. Ele diz a Lodoria que ter um aprendiz falido combina com seu nível, o que a irrita. Midoriya diz a Desir que, mesmo com o cavaleiro mágico contra ele, ele tem a proteção do enredo. Desir sorri e agradece pelo apoio. Anunciam que o teste do grupo D vai começar. Por favor, dirijam-se ao portão. Desir chega ao portão com Azest, Romântica e 3 figurantes que provavelmente morrerão logo. Ele olha para Romântica, sorri e foca no futuro. Quando o portão abre, todos entram, indo para um campo aberto. A locutora diz que o objetivo está à frente, marcado por uma luz brilhante.
Ela informa que só 3 passarão no teste e podem usar ataques mágicos, interferência e outros métodos. Quem sofrer dano fatal será desqualificado. Ela instrui a se alinharem na linha de partida, e eles obedecem. Dazir olha para Azeste de lado, sabendo que ela passará facilmente. Azeste o surpreende ao chamar seu nome. Quando ele pergunta como ela sabe, ela diz que verificou a lista de inscritos antes da prova. Azeste critica, dizendo que ele não tem estilo, tem RIS negativo, sem aura, e não sobreviverá ao inverno. Dazir admite que ela está certa, e Azeste diz que sabe que ele a observa, mas garante que não ataca fracos como ele. Dazir sorri e agradece pela preocupação. A corrida pelas planícies começa. Azeste dispara rapidamente, deixando os outros atrás. Os participantes o seguem, mas mais devagar, enquanto Dazir e Romântica são os últimos a correr. Romântica pisa em um idiota de chapéu e se desculpa, dizendo que ele era adorável. Dazir sorri, dizendo que ela gosta disso. Romântica o acusa de irritá-la em vez de tentar vencer. Dazir concorda em focar na corrida, mas diz que nesse ritmo serão desclassificados. Ela diz para ele não misturar as coisas nem agir tão familiar. Dazir sorri e pede desculpas, mas Romântica se irrita, dizendo para ele parar de sorrir ou chamará o doutor desrespeito. Dazir diz que não consegue evitar, pois ela é bonita. De repente, Dazir vê uma luz nas árvores e empurra Romântica enquanto uma bola de fogo passa entre eles. Um participante lança uma bola de fogo e uma lança em Dazir, mas Romântica contra-ataca com uma bola de vento. A colisão cria fumaça, mas a bola de vento atinge o atacante, causando sua morte violenta fora da tela. Como Gojo. Restam 5 participantes no teste. Romântica diz a Dazir que está em dívida por salvar sua vida e agradece, mas diz que isso resolve o problema entre eles. Dazir concorda e sorri, o que a irrita. Ele ri e pergunta se ela não precisa alcançar os outros. Ela diz que não é problema e estava guardando seu trunfo. Então, lança um grande feitiço de vento em direção à floresta. Enquanto isso, na sala do Shadow World System, Joe Biden e os professores assistem aos testes, percebendo que tudo está indo bem. Um professor comenta sobre os ótimos candidatos, especialmente o Cavaleiro Mágico, dizendo que ele é ideal para a classe nobre. Eles riem de falidos como Dazir no grupo D, zombando que ele não tem chance se ficar parado. Bridget observa Dazir preocupado. 2 participantes correm atrás de Azeste, que é rápido. Um está com raiva, mas não reclama, pois é Cavaleiro Mágico. Ele percebe que mantendo a velocidade, vai passar. De repente, o peido mágico mais insano do Taco Bell derruba um participante, enquanto o outro usa a espada para se ancorar. Dazir se gaba de que nenhum laxante taco peida pode detê-lo. Mas ele se surpreende ao ver Azeste cortando o vento com a espada. Ao continuar, tenta o mesmo, mas uma rajada forte arranca uma árvore, causando grande dano ambiental e o envia ao Reino das Sombras. Restam apenas os M3. Romântica se alegra por seu poder ter eliminado 2 participantes, e diz a Dazir que ambos podem passar. Agora, ela muda de expressão e diz que não será fácil, pois ele é o próximo. Ela manda ele recuar enquanto pode sorrir. Dazir sorri e pergunta por quê. Ela diz que o sorriso dele irrita a todos, inclusive a ela, então terá que matá-lo. Ela prepara um círculo mágico e diz para desistir se entender, mas Dazir se recusa. Romântica pensa que ele concordou, mas percebe que recusou. Ela pergunta se ele é idiota e por que se recusa. Após ver seus poderes, ela grita para que pare de sorrir e jogue como homem, lançando círculos mágicos contra ele. Dazir fica surpreso quando ela lança golpes de vento que o atingem. Romântica sorri, se despede e vai embora. Mas quando a fumaça dissipa, ela se surpreende ao ver Dazir ainda de pé. Ele elogia ela por lidar com tantos círculos mágicos ao mesmo tempo. Diz que ela é tão boa quanto esperava, mas que melhoraria se focasse menos na velocidade e mais no controle, notando que uma pequena mudança de trajetória poderia fazê-la errar. Romântica fica furiosa e grita, chamando de papo de nerd, insistindo que errou sem querer e que ele não pode vencê-la. Ela libera mais círculos mágicos, lançando correntes de vento contra ele. Dazir ativa seu GEIAS e desvia as correntes de vento, explicando que isso altera a trajetória. Romântica fica surpresa ao ver Dazir usar magia inversa, uma habilidade da classe Sigma masculina, inacessível a pessoas sem dinheiro como ele. Ela grita que é impossível, pois ele é do círculo mais baixo. Ela lança uma grande corrente de vento, mas Dazir diz que a inverterá, destruindo seu poder. Romântica percebe que ele pode ser mais habilidoso que ela.
Desir sugere terminar as coisas enquanto caminha até ela, mencionando que tem outros para derrotar. Romântica tropeça de medo ao ver que Desir é um macho Sigma. Ela libera os portões da Babilônia. Pensando ser como Gilgamesh, começa a atirar bolas de vento. Mas Desir libera 120% de seu potencial. Ele sabe que Romântica é forte, uma das novas alunas mais fortes, mas não o bastante. Desir lança uma magia de controle Z, quebrando as bolas de vento restantes e desfazendo seus círculos mágicos. Romântica está exausta. Desir diz que inverter feitiços não é tudo que ele pode fazer. Ele lança um feitiço de graxa em si, um feitiço básico que reduz o atrito. Romântica pergunta o que ele fará com isso, mas por quê? Desir diz que vai chegar ao fim, cheio de orgulho e uma aura infinita. Ele cria um círculo de fogo atrás. Romântica acha que ele é louco, crendo que ele se machucará. Desir não responde e lança uma bola de fogo, impulsionando-se como um bode, atingindo Marrito com um flash negro e derrubando Romântica ao passar. Ela se deita e percebe que desconhece o jogo de Desir. Ele não é. Capitão. Azeste atravessa a floresta em direção à linha de chegada, mas sente alguém atrás. Desir sai da floresta, deslizando pela grama. Com o feitiço do luto, Azeste percebe que ele a alcançará, então para e o encara. Admite que o subestimou e recua, chamando-o de fraco, mas lutará com tudo. Ela ativa seus portões da Babilônia e se prepara para atacar. Desir para de voar ao ver isso e usa seu GEIAS para desativar o nobre fantasma de Azeste. Azeste percebe, mas ainda atira com os que não foram invertidos. Desir altera a trajetória das balas de gelo, fazendo-as atingir o chão ao seu redor. No entanto, ele ainda é atingido por algumas. Azeste fica satisfeita, mas franze a testa ao vê-lo sair com o braço ferido. Ela pensa que ele venceu Romântica com seu feitiço de inversão. Desir está pronto para lutar com seus círculos mágicos. Azeste decide evitar a inversão do feitiço, então funde seus círculos em um enorme e lança uma lança de gelo para acertá-lo. Azir atinge a lança com magia que a reduz e inverte o feitiço, ajustando a trajetória para atingir o chão atrás dele, causando uma explosão. Usando o retorno na Grécia, ele desliza rapidamente por Azeste, que está pronta para sacar a espada. Ele diz que ela está focada em derrotá-lo, esquecendo o objetivo. Ele cruza a linha de chegada, termina o teste em primeiro. Azeste admite a derrota e caminha para o objetivo, enquanto Romântica, exibe suas bazucas de cano duplo sem motivo. Após o teste, os professores distribuem os alunos nas turmas e riem porque, como sempre, nenhum plebeu passou. Para a classe alfa. Um deles zomba que a classe alfa é para magos nobres, não plebeus sem instrução. Outro diz que plebeus deveriam ser gratos por poderem se matricular na Hebrean Academy, fazendo todos rirem. Joe Biden os chama à ordem batendo o martelo. Ele anuncia uma recomendação para um aluno na classe alfa, vinda de Bridget. Ela se levanta e recomenda Desir para a classe alfa. Os resultados do teste são publicados e os alunos os veem. Alguns comemoram terem passado para a classe alfa. Infelizmente, Desir ainda está na classe beta, e Romântica fica chocada ao ver seu nome na lista beta. Na sala da classe beta, Romântica está visivelmente enojada com o prédio antigo e seu interior deprimente. O professor desenha um triângulo no quadro, explicando que os magos são agrupados por círculos, do menor 1 ao maior 7. Ele nota que todos estão no círculo 1, o que não é bom para o mundo das sombras. Romântica discorda em silêncio, pois também está no círculo, enquanto o professor ri, chamando-os de perdedores patéticos. Isso enfurece Romântica. Ela pergunta por que não foi escolhida para a classe alfa, apesar de seu status. Especialmente irritada por estar ao lado de Desir, que não deveria estar lá. Após derrotar Azeste, Desir sorri para ela, irritando-a ainda mais. Enquanto ela bate na mesa, o professor, assustado, pergunta o que há de errado. Mas Romântica ignora, rindo nervosamente. Desir lembra-se de um encontro com a professora Bridget. Ele agradece pela ajuda no orfanato, e ela o elogia por estar velho o suficiente para casar com ela. Brigitte diz que o queria na classe alfa, mas outros professores nobres se opuseram. Desir percebe que a obsessão da escola por status faz com que muitos alunos talentosos da classe beta sejam ignorados devido à discriminação. Romântica está sozinha em um salão grande, ainda aborrecida por ser da classe beta. Um aluno chamado Donta se aproxima e pergunta se ela é filha do Barão Iru. Romântica confirma e pergunta quem ele é. Donta se apresenta como aluno da turma alfa e se senta,
explicando que está recrutando membros para seu grupo, visando se juntar ao Blue Moon, o melhor grupo da academia. Ele a convida a participar, mencionando sua habilidade e linhagem. Romântica vê a chance de chegar à classe alfa, mas hesita quando Donta pede que saia com ele em troca de recomendação. Romântica fica chocada e diz que ele está indo rápido, pois acabaram de se conhecer. Donta admite que sua construção é diferente, pois termina em menos de 10 segundos. Donta insiste que é errado para uma nobre como ela estar com pessoas sujas e sem dinheiro na classe beta. Ela pede um tempo para pensar, algo que nem faz em casa. Ele concorda e lhe dá um Kemuvin, um artefato de sua cidade natal, presente típico para um amante. Romântica o abre e encontra o colar de sacrifício da pior marca de Berserk. Donta a incentiva a aceitar o colar, pois ele não é um Griffith, e a marca é diferente. Antes de sair para esperar a resposta, Romântica se assusta ao ver Desir atrás dela, fazendo-a cair. Ela o repreende por tê-la observado sorrateiramente. Ela pergunta o que ele deseja. Ele a surpreende propondo que ela se junte à sua festa. Mas ela recusa com orgulho, mencionando o fascínio de se juntar a Blue Moon, a melhor festa alfa, em vez de recomeçar com alguém da classe beta. Desir entende sua escolha, mas deixa uma carta na mesa, pedindo que ela a leia a sós. Romântica a recebe, zombando que deve ser uma carta de amor embaraçosa. Desir sussurra para descartar a carta após a leitura, perturbando-a antes de partir, esperando ansioso a resposta. Romântica olha ao redor antes de ler a carta, ficando furiosa, pois a fonte é pequena. Nesse meio tempo, Desir anda pelos corredores, pensando na reação de Romântica. Ele está certo de que ela ficará furiosa. Então, avista um belo fanboy, sentado sozinho, achando que é uma mulher. Uma borboleta voa ao redor do fanboy, alegrando Desir, que gosta disso. O garoto se chama Pram. Desir segue Pram até a arena para ver sua prática de espada. Romântica se junta a ele, prestes a exigir respostas sobre a carta, mas Desir a silencia. Um garoto fala, A prática começa quando Pram escolhe uma espada grande. Romântica fica encantada com o jeito fofo dele, dizendo que quer pegá-lo todas as noites, agindo como o menos insano dos JJK. Fangirl no Twitter. A partida começa, e Desir se pergunta por que Pram escolheu uma espada tão longa, e não a sua espada longa. O duelo começa quando Pram ataca Percival, brandindo sua espada sem hesitação. Percival, um nobre, se esforça para bloquear os ataques de Pram, ficando mais irritado enquanto Pram se cansa. Romântica comenta sobre a força de Pram, mas Desir percebe que ele está brandindo a grande espada às cegas. Quando Percival contra-ataca, Pram tenta bloquear, mas Desir se preocupa com a imprecisão dos ataques de Pram. Pram avança, mas Percival se esquiva facilmente e o desarma. Pram admite a derrota, e Percival é declarado vencedor, mas permanece insatisfeito. Romântica comenta que a espada grande não favoreceu Pram. Desir percebe problemas quando Percival se aproxima de Pram com um sanduíche de dedos. Desir entra na arena para parar a luta, mas Percival continua atacando Pram. Desir corre para ajudar Pram enquanto Percival chuta. Desir segura Pram, dizendo a Percival que a luta acabou, mas Percival manda ele calar a boca, irritado. Quando Desir sugere que Percival está com ciúmes ou magoado pelo talento de Pram, Percival ataca, brandindo a espada contra Desir. Surpreendentemente, Desir bloqueia a espada com a mão e a quebra. Percival fica chocado, e Desir o encara, dizendo que ninguém toca em sua linda namorada fanboy sem ser castrado. Percival sibila e se afasta, querendo manter suas bolas intactas, avisando a Desir que não vai esquecer. Mais tarde, Pram ajuda Desir a tratar o braço machucado, expressando preocupação. Desir garante que usou magia para minimizar o dano. Romântica se junta, repreendendo Desir por sua imprudência. Pram termina de enfaixar o braço de Desir, e pede desculpas pelo ferimento. Desir insiste que não foi culpa de Pram, e que ele só precisa agradecer. Pram quase chora, sentindo-se culpado pela mão machucada de Desir. Mas Desir ignora, dizendo que não importa, desde que Pram esteja bem. Pram sorri e se apresenta calorosamente. Romântica entra em cena, sorrindo como todo Fugoshi no Twitter. Depois da apresentação, Pram se despede e sai. Desir pergunta à Romântica o que ela quis dizer, e ela franze a testa ao lembrar por que o procurava. Ele sugere que encontrem um lugar calmo para conversar. Romântica quer saber se ele contou a alguém sobre a carta. Desir assegura que não, mas explica que os professores já conhecem o segredo da família dela. Por isso ela está na classe baixa, apesar de suas habilidades mágicas.
A carta revela que a família de Romântica foi muito rica, até que seu pai descobriu Zenless Zone Zero e começou a torcer por Ellen Joe e Grace Howard. Desir diz que os professores acham que, mesmo com agentes de alto escalão no partido da família dela, ela ainda é vista como um bozo que só quer brincar. Por isso, não a aceitam como uma verdadeira baleia. Romântica admite que já sabia que esse era o motivo de estar na classe beta. Desir diz a ela que não deve entrar para o grupo Blue Moon como planejou, pois Donta a tratará mal se descobrir que ela é realmente uma jogadora free-to-play. Desir lhe diz que ela é bem-vinda ao grupo dele. Romântica pergunta se ele está ameaçando contar a todos o segredo dela se ela não entrar no grupo, mas Desir promete que não fará isso. Ele diz que se ela não quiser, ele começará a festa com o garoto mais bonito da escola. Romântica imagina como seria lindo ver Pram todos os dias e se pudesse engravidá-lo. Ela pensa nisso e comenta com Desir que ele é realmente misterioso e parece saber muito sobre ela. Além disso, ele é habilidoso com a magia e derrotou a Zeste, mesmo sendo do círculo inferior. Ela diz que descobrirá o segredo dele e aceita se juntar ao grupo, mas avisa que o sorriso constante dele a irrita. Desir concorda, ainda sorrindo, e eles apertam as mãos para selar o acordo. No entanto, na mente de Desir, a urgência de recrutar Romântica e Pram vem de algo ocorrido durante a cerimônia de entrada na escola. Ao entrar na academia, ele tem um flashback de Attack on Titan Season 4 Eren de sua vida passada, lembrando-se do ataque que virá em 3 anos. O Shadow World é uma névoa negra rastejante que consumirá tudo em seu caminho para combater essa calamidade. Eles invadiram os mundos das sombras para conquistá-los, mas sua ruína veio ao enfrentar o mundo das sombras mais desafiador, governado pelo pior inimigo, o CGI de baixo orçamento. No confronto final, apenas alguns magos, incluindo Desir, enfrentaram Boromir. O dragão zombou de seus esforços, mas Desir prometeu acabar com o terror de Boromir. Quando Boromir atacou com bolas de fogo, Desir usou seu feitiço inverso para neutralizar o ataque. Desir usou seu feitiço inverso para selar completamente os poderes de Boromir, permitindo que seu companheiro Rafalo, o Cavaleiro da Luz, um poderoso lutador, e Azeste, com sua espada mágica, derrotassem Boromir. Rafalo os protegeu da cauda de Boromir. O Brawler esmagou o chão, tornando-o instável para Boromir. Então, Azeste, fortalecida pela magia e pelo Noble Fantasma Pirata que Zod, o grande mago, lançou, usa sua Excalibur para destruir o dragão, causando uma explosão que terminou com Boromir, ameaçar de uma vez por todas. Dir e seus companheiros sobreviventes comemoraram a vitória, aliviados por poderem finalmente deixar o mundo das sombras. Ou assim pensavam. Já era noite na masmorra, e os companheiros de Desir se perguntavam por que ainda não tinham sido transportados para casa. Desir os tranquilizou, dizendo que deveriam esperar, pois já tinham saído da masmorra. Zod sentiu remorso porque, dos 150 milhões que lutaram contra Boromir, apenas 6 sobreviveram. Acho que eles não se inscreveram no nosso canal. Desir ficou desesperado ao lembrar dos companheiros mortos, como Romântica e aquele carrinho de bebê fanboy. Ele não acredita que perdeu alguém de verdade. A freira sugeriu falar de algo animador. Mas Zod disse que não dá para levantar a saia dela e ficar feliz com 150 milhões de mortos por um problema de habilidade. A freira propôs que só resta rezar pelas almas dos falecidos. Desir pediu calma a todos para evitar mais brigas. A monja elogiou Rafalo por bloquear o ataque de Boromir com o escudo. Rafalo, porém, atribuiu a Desir suas contribuições importantes na luta. Zod ficou impressionado com a habilidade de Desir em inverter e selar os feitiços de Boromir, mesmo sendo um mago do círculo inferior. E lamentou que o talento de Desir fosse ignorado por ser considerado um fracassado. Ele disse que apoiaria Desir se estivesse na Torre Mágica. Rafaelo perguntou sobre seus planos ao voltarem para casa. O lutador queria devolver lembranças aos familiares dos amigos e dar-lhes enterros honrosos. A monja queria ir ao oeste cuidar das famílias das vítimas e construir um memorial e templo para os espíritos caídos. Zod destacou a importância de evitar outro ataque ao mundo das sombras, pedindo que procurassem Gudrun. Todos olharam para Zeste para que ela respondesse, mas ela ficou em silêncio, pois sua opção de diálogo ainda não estava desbloqueada. Rafalo então perguntou a Desir se ele planejava voltar à Hebrian Academy. Desir lembrou-se do rosto sorridente de Romântica ao falar de sua casa à beira-mar e de seu rosto lacrimoso quando morreu. Isso o feriu, mas ele apenas disse a Rafalo que pensaria no assunto. De repente, os olhos de Boromir se abriram e um vento forte passou por eles. O que era aquilo? Ficaram alertas, perguntando-se se Boromir ainda vivia. Zod explicou que o poder vinha do coração do dragão. Ele disse que o coração de um dragão não bombeava só sangue, mas armazenava e circulava muita mana. Quando o dragão morria, o sangue parava e a mana, sem saída, explodia.
o que ele esqueceu de avisar. O chão começou a rachar ao redor. Rafalo ergueu seu escudo e criou uma barreira protetora. Perguntou a Zod por que isso não foi mencionado antes de matarem Boromir. Zod disse que era a primeira vez que humanos derrotavam um dragão. Acrescentou que não conseguiriam conter tal poder, mesmo em condições perfeitas. Dezir tentou reverter a explosão, mas seu feitiço falhou. Zod disse que era inútil, pois enfrentavam uma bola de Oppenheimer puro prestes a explodir. Ele falou que todos deviam se preparar para o fim. Dazir não aceitou isso como o fim, pois não pode mais ver YouTube. Enquanto comia, lembrou-se dos rostos dos amigos e manteve a esperança de não desistir. Então, abriu os olhos e estava no primeiro dia de aula. Ele está delirando. Essas memórias fizeram Dezir querer despertar talentos para evitar que seus amigos morressem de novo. Dentre os muitos guerreiros da guerra, Pram era o espadachim mais rápido e firme. Dezir acredita que, se Pram já era forte sem treino adequado, ele pode se tornar ainda mais forte. Agora Azest é um cavaleiro mágico do círculo mais alto com magia de gelo, e pode usar magia de visão irreversível. Ela supera qualquer cavaleiro com a espada, especialmente com aquele golpe de sabre da obra Unlimited Blade. Dezir chora ao perceber que lutaram em vão, e perdeu todos os companheiros por nada. Observando o ambiente, percebe que é tudo igual, e que não está sonhando. Ele realmente carregou um save do último ponto de controle com Ladoria naquele primeiro dia. Dezir viu isso como sua segunda chance de evitar a tragédia novamente. E ficou determinado em seu coração a alcançar um final de Steins Gate. No presente, Dezer leva Romântica e Pram para conhecer a professora Bridget. Romântica está cética, mas Dezer garante que está tudo bem. Ele bate na porta, e Bridget os convida a entrar sorrindo. Ao entrar, Dezir diz que veio se candidatar para formar um partido. Ela serve chá para deixá-los à vontade, e depois fica séria, perguntando por que Dezir quer formar um partido. Dezir responde que pretende ser promovido a Alpha apenas por ser muito bom. Bridget pergunta se ele entende a dificuldade de vencer, e Dezir afirma: "Não, eu venceria." Pram questiona se é mesmo tão difícil ser promovido, e Bridget explica o torneio. Ela menciona que a academia organiza um torneio de classificação para definir a posição dos alunos em cada série. Membros das classes Alpha e Beta podem participar, com grupos de 3 a 6 integrantes. É uma disputa entre partidos e a classificação do vencedor aumenta. Romântica afirma que um partido com mais membros tem vantagem, mas Bridget discorda. Também há a avaliação individual, analisando quanto cada um contribui e apoia o sucesso do grupo. Na rodada de qualificação, os grupos vencedores avançam para a final. No mundo das sombras artificiais, os 9 primeiros recebem o título de Single Rankers, e um Single Ranker pode progredir, da classe Beta para Alpha. O torneio de classificação é também chamado de torneio promocional, mas ninguém foi promovido antes porque os professores não gostam que os pobres ganhem. Romântica bate na mesa, dizendo que é óbvio, pois a classe Alpha sempre supera a Beta. Bridget concorda, mencionando que só alunos da Alpha ficaram entre os 9 primeiros antes, parecendo impossível que alunos da Beta tenham sido promovidos. Dezir afirma que eles precisam ver por si mesmos. Romântica tenta argumentar, mas Dezir diz que, se a classe Beta ficar entre os 9 primeiros, provará que os professores estão errados sobre a falta de talento deles. Bridget comenta que é professora, mas diferente. Diz que se vencerem, mudarão o sistema ruim da academia. Além disso, se Dezir vencer, ele se casará com ela, para que ela deixe de ser solteira após 30 anos. Dezir aceita porque ama milfs e femboys. Brigitte pergunta a Romântica e Pram se ainda querem ir à festa de Deer. Após ouvir, eles aceitam, e Dezir começa a treinar, pois ela atira como uma gamer que só joga Stardew Valley. Na sala de treino, Dezir desenha um círculo na parede, e diz a Romântica que vai treinar sua precisão mágica. Romântica se defende, dizendo que já é boa, mostrando vários círculos mágicos e mirando no alvo. Mas apenas 3 acertam o círculo. Ela está orgulhosa. Mas Dezir diz que precisa acertar todas no centro. Ela quer protestar, mas ele diz que precisa de precisão para entrar na classe Alpha. Ele acredita que ela consegue, pois a Romântica do passado conseguiu. Ele a provoca, dizendo que se ela falhar, aceitará Pram como esposa. Irritada, Romântica pergunta o que ele quer. Ele dá uma bola e pede que a leve ao círculo do outro lado da sala. Ela está prestes a lançar a bola, mas ele sugere usar suas habilidades Nen, ou Magia do Vento, para transportar a bola. Ela se senta,
tentando entender como. Desir a tranquiliza, dizendo para usar o básico da magia. Romântica visualiza o vento, foca na bola, e ela começa a flutuar. Ela libera seu poder, o vento impulsiona a bola, mas não vai longe. Desir fica surpreso por ela ter descoberto e pede que continue praticando. Ela concorda, corando com o elogio. Desir então se volta para Pram, ansioso pelo que Servo quer ensinar. Desir diz que pode mostrar o doji, mas não tem nada a ensinar. Explica que Pram já aperfeiçoou sua habilidade como mestre da espada, e é forte o bastante para vencer o torneio. Mas Pram se sente triste, e diz que isso não é verdade. Desir sabe que Pram pode ser invencível se usar todo o seu potencial. Ele se lembra de Pram lutando no passado só com um florete. Desir pergunta por que Pram escolheu uma espada longa contra Percival, da classe Alpha, quando uma arma mais leve, como um florete, combina mais com seu estilo. Pram fica surpreso que Desir conheça sua técnica de luta, mas não quer explicar. Desir insiste que precisa saber, pois isso influencia a estratégia do grupo. Pram concorda, mas diz que Desir precisa segui-lo. Desir o acompanha, e Pram pergunta sobre o treino de Romântica. Desir assegura que ela está bem, e não deve ser interrompida. Pram para, e comenta que Desir realmente confia em Romântica. Desir diz que confia nela tanto quanto em Pram, o que surpreende, mas agrada Pram. No quarto de Pram, ele mostra sua espada a Desir. Ele explica que não conheceu seu pai, um nobre, enquanto sua mãe era plebeia. Pram nasceu fora do casamento, e o florete é a única coisa que seu pai deixou, além de sua mãe com aquela trança específica. Desir acredita que esse florete é o mesmo que Pram usou antes. Quando Pram entrega a ele, Dir se surpreende com a leveza. Pram diz que começou a treinar com a espada aos 6 anos, para se tornar um filho respeitável, digno de empunhá-la. Porém, no leito de morte, a mãe o fez prometer que não visitaria o pai, e ele aceitou com tristeza. Ela garantiu seu amor antes de morrer, sem revelar o nome do pai. Desir entende que, para um nobre, ter um filho com plebeu é vergonhoso, e Pram estaria em risco se visitasse o pai. Pram diz que entrou na academia porque muitos nobres estudavam lá, esperando descobrir algo sobre seu pai. Ele pediu uma avaliação da espada na cidade, mas disseram que não tinha valor e que um nobre nunca a usaria. Pram chora, achando que seu pai amava sua mãe, e por isso deixou algo valioso. Mas a espada não vale nada. Ele a joga fora, jurando nunca mais usá-la. Depois, continuam o treino, e Romântica gira a bola com magia de vento e acerta o círculo. Orgulhosa, ela pergunta a Desir o que ele acha, feliz por ter dominado sua habilidade em 3 dias. Desir diz que ela foi bem, mas aponta que a bola não está no centro do círculo, então não conta. Isso a frustra. Ele se aproxima, deixando Romântica envergonhada. Desir lembra de um presente de Donta e descobre algo. Romântica pergunta timidamente por que ele olha, mas ele a ignora, e vai até Pram, pedindo para ver sua espada de novo. Mesmo assim, Pram se recusa, revelando que a vendeu. Pram leva Desir à loja onde vendeu a espada. Enquanto caminham pelo mercado, Desir nota que o mercado não mudou e parece igual ao passado. Pram o conduz a um beco onde está a loja. A placa fora da loja diz que não oferecem reembolso para itens vendidos ou comprados. Pram diz que não quer segurar a espada de novo, mas Desir sorri e pede uma chance para provar algo. Desir bate na porta e um homem enorme a abre, deixando-os entrar e trancando a porta. Eles encontram Wu Jiquan, o dono da loja, que pergunta se vieram comprar ou vender. Desir quer comprar o florete que Pram vendeu. Wu Jiquan diz que não há devoluções, e Desir responde que sabe, por isso está comprando. Wu Jiquan mostra a espada e diz que já havia dito a Pram que não tinha valor como espada, e que era muito leve, um item raro. Desir diz que é uma Kemuvan. O homem pergunta como ele sabia, e Desir explica que já viu uma antes. Lembrando que Danta deu uma Kemuvin para Romântica, Wu Jiquan acrescenta que a nobreza presenteia amantes com Kemuvin, chocando Pram. Wu Jiquan diz que, infelizmente, não pôde abri-lo. Desir pergunta o preço, e Wu Jiquan responde 40 pratas. Pram reclama porque Wu Jiquan comprou por 3 pratas, e não disse que era um Kemuvan. Wu Jiquan diz que avaliou a espada conforme Pram pediu, e que como espada, valia 3 pratas. Mas vendendo como Kemuvin, o valor subiu. Pram o chama de vigarista e quase discute, mas Desir o impede e aceita pagar 40 pratas. Wu Jiquan concorda, dizendo que deveria ter pedido mais, já que Desir não negociou.
Desir pega a espada e a examina. O Jiquan diz que não deve se preocupar, pois um amador não consegue abrir a espada. Desir usa um feitiço inverso para analisar a espada, e nota uma inscrição. Ele entrega a espada a Pram, que hesita, mas Desir pede que confie nele. Diz a Pram para puxar a ranhura do punho e desembainhar a lâmina. Pram faz isso, retirando a lâmina que brilha intensamente, surpreendendo Wukong. Pram fica espantado, pois o metal brilhante não parece ferro ou prata, e diz nunca ter visto algo assim. Desir explica que é porque a espada é de Blancium. O Jiquan fica ansioso e pergunta se Desir tem certeza. Desir confirma, dizendo que Blancium é mais duro que aço e mais leve que uma pena, usado em armas de alta qualidade. Desir está feliz por ter dado a Pram a espada que usou antes. Quando vão sair, o guarda bloqueia a porta. Desir pede ao Jiquan para tirar o guarda, mas ele exige que larguem a espada primeiro. Desir se recusa, lembrando que tinham um acordo e que ele pagou pelo Kemuvin como combinado. O Jiquan insiste que, se for Blancium, não pode deixá-los levar a espada. O guarda se aproxima, ordenando que deixem a espada e saiam. Desir sorri, lembrando-se de um amigo pelo discurso do guarda. Quando Desir se recusa. O guarda ataca Desir com a espada, mas Desir se esquiva sem olhar, surpreendendo o guarda. O Jiquan ordena que o guarda lide com eles. O guarda fica surpreso ao ver Pram em postura de luta. Pram diz a Desir para deixá-lo lutar, avisando que não gosta de lutar, mas defenderá Desir. Desir sorri e provoca Pram por usar a espada que disse não usar mais. Pram se envergonha, mas Desir sorri e o incentiva a mostrar sua habilidade. Pram enfrenta o guarda, que sorri arrogantemente. Pram não tem certeza do motivo pelo qual Desir sabe tanto sobre sua espada e por que está oferecendo ajuda, mas ele tem certeza de que está disposto a lutar por Desir. Pram avança em direção ao guarda, que levanta sua espada para desferir um golpe. No entanto, é uma finta, e o guarda tenta acertar um soco. Pram prevê essa ação, esquiva-se do soco e se move rapidamente para trás do guarda. Pram ataca mais uma vez, e o guarda balança sua espada enorme contra ele. Desir, preocupado, chama por Pram, mas Pram para e posiciona sua espada à sua frente. Quando a espada do guarda toca, é cortada ao meio. Pram então acerta o queixo do guarda com o punho, nocauteando-o. Desir corre até Pram, perguntando se ele está bem. Pram confirma e agradece a Desir por emprestar a espada de seu pai novamente. Desir diz que está tudo bem e sugere que partam. Wu Jiquan ri, afirmando que não vão a lugar nenhum, pois só seu guarda pode abrir as portas pesadas. Pram corta a porta ao meio com sua espada, surpreendendo Wu Jiquan. Pram e Desir saem da loja, passando pela porta quebrada. Enquanto isso, Romântica continua praticando. Ela consegue fazer a bola voar em direção ao círculo, parando-a no meio do caminho e fazendo-a cair no centro. Animada quer mostrar a Desir, mas ele não está lá. Então, tenta acertar o círculo na parede com suas rajadas de vento. Desta vez, ela tem sucesso, e todos os seus feitiços acertam o centro do alvo, o que a faz comemorar. Após isso, Romântica se dirige ao encontro de Danta para dar sua resposta. Ele presume que ela aceitou sua oferta e sugere se encontrarem com os outros membros da Blue Moon. No entanto, ele fica surpreso quando ela devolve o Kemuvin que ele havia dado a ela. Ela explica que participou de uma festa na classe Beta. Donta ri e pergunta se alguém a ameaçou. Ela nega, dizendo que escolheu participar e que apesar de não ter gostado no início, agora está se divertindo e treinando para melhorar suas habilidades. Ela pergunta a Danta se ele vê os plebeus da classe Beta como lixo, e ele confirma. Então, ela revela que já foi plebeia, irritando Danta. Ele diz que não a teria convidado para a festa se soubesse. Ele a elogia por ser honesta, mas ela fica desapontada porque Desir estava certo sobre Donta. Ela diz que planejam derrotar o Blue Moon e se juntar à classe Alpha, tornando-se inimigos. Dona afirma que os esmagará com prazer. Romântica adverte para não subestimá-los, pois são fortes. Então, ela se retira. Chega a rodada de qualificação do torneio de classificação no mundo das sombras artificiais. Desir, Romântica e Pram vencem todos os oponentes facilmente, subindo da última posição, 110, para a primeira, 30. O professor da classe Alpha lê um artigo para os membros da Blue Moon sobre o partido de Desir estar em 30º lugar e a possível promoção para a classe Alpha. Isso o incomoda, e ele diz que não podem deixar a classe Beta manchar a reputação da Alpha. Ele se desculpa pela explosão e se recompõe, afirmando que, mesmo sendo apenas alunos do primeiro ano, devem proteger seu orgulho e tradição como Blue Moon. Ele insiste que usem todos os meios para eliminar o grupo de Desir no torneio final e impedi-los de se tornarem únicos ranqueados. Ele pergunta a Azeste, líder da Blue Moon, se pode derrotar Desir. Ela afirma com confiança, e ele diz para garantir a vitória.
A Zest, lembrando-se de Desir como quem lhe deu a primeira derrota, está determinada a vencê-lo quando se enfrentarem de novo. Desir decide que Pram e Romântica estão prontos para a próxima etapa do treinamento. Ele os chama à biblioteca e coloca uma pilha de livros grandes na frente deles, assustando-os. Ele explica que são livros de história. Como a rodada final será em um mundo sombrio criado pela academia, precisam entender eventos e incidentes históricos que podem ocorrer lá. Pram entende que os livros ajudarão a obter o conhecimento histórico necessário. Romântica teme que não saibam quais eventos serão escolhidos, mas Desir a tranquiliza dizendo que escolheu as possibilidades mais prováveis. Secretamente, Desir já sabe qual mundo das sombras enfrentarão e lê esse livro específico. Enquanto estudam, a Zest se aproxima, criando um silêncio tenso que Pram não entende. Romântica pergunta por que ela está lá, e a Zest responde que já faz um tempo. 2 meses, na verdade. Desir a elogia por se juntar a Blue Moon, chamando-a de uma excelente escolha para o grupo mais forte da academia. Contudo, a Zest discorda, dizendo que eles não são os mais fortes porque Desir não está com eles. Ela declara seu objetivo, mas Desir a interrompe, dizendo que sabe que ela veio declarar guerra contra ele, surpreendendo-a. Ele acrescenta que entende que ela é cortês com rivais. Ela elogia sua inteligência, admitindo que o subestimou no primeiro encontro, mas promete derrotá-lo no torneio. Desir fica satisfeito, pois queria que a Zest o visse como rival e se esforçasse para ser mais forte. Ele está ansioso para lutar ao lado dela no futuro. O dia do torneio chega e ocorre em uma grande arena. Todos se preparam para entrar no mundo das sombras. Enquanto o locutor lê as regras, Donta observa Romântica, e Percival observa Pram. As regras permitem lutar com poderes, e quem for ferido fatalmente será desqualificado. Quem contribuir muito para o grupo ganhará pontos, e os 9 melhores receberão o título de Single Rankers. Pram menciona que tem a classificação mais baixa, mas Desir diz que é por isso que precisam ter sucesso. Os participantes precisam limpar o Shadow World, ou derrotar outros para chegar ao topo. O portão do Shadow World abre no início do torneio e a equipe entra. Pram e Romântica estão preocupados, mas Desir os tranquiliza, dizendo que está tudo bem e que devem dar o melhor. Eles concordam e entram. Desir se aproxima da luz e é transportado para o mundo das sombras. O locutor diz que as localizações foram aleatórias e que eles devem fazer o melhor para limpar o mundo. Desir decide procurar Pram e Romântica. Como estão separados, um participante caminha num campo aberto, reclamando do sol. Um vento sopra e ele aproveita a brisa, sem saber que é um ataque invisível. É atingido pelo vento da Romântica e desclassificado, restando 27 participantes. Pram começa a procurar ao redor, reclamando que Desir não está por perto. Romântica comenta que tiveram sorte de serem transportados juntos. Pram, com um olhar de cachorrinho, pergunta se Desir está bem. Romântica acha ele fofo, mas foca em encontrar Desir. Ela espalha seu vento pela floresta, detectando 2 participantes distantes e um próximo. Ela lança um feitiço de vento no participante próximo, mas ele é revertido. Ela sabe que é o Desir, mas são confrontados por 2 participantes. A nobre pergunta se ela não sabia que a magia de detecção revelou sua localização. O homem zomba, chamando-os de Beta Trash. Pram assume postura de espada, e Romântica diz que ensinarão quem é o verdadeiro lixo. O nobre diz que mostrará a diferença entre classes. Romântica diz para não ser tão confiante. Mas, antes que ele termine, Pram rapidamente encurta a distância. O nobre reage bloqueando a espada de Pram, furioso, e diz que Pram é mal educado. Ele empurra Pram para trás, que se junta à Romântica, pois a emboscada falhou. Ela admite que os inimigos não são fracos. O nobre pergunta se seu parceiro está bem. Mas ele diz para se concentrar na luta e não se preocupar com ele. Pram e o nobre começam a lutar, batendo as espadas. A nobre lança um feitiço de água, apontando bolas de água para Pram, que se esquiva de todas elas e corre ao redor delas em grande velocidade. Quase como em um flash, o nobre masculino bate no chão com sua espada, criando poeira na área e impossibilitando a visão. Ele diz ao seu companheiro para aproveitar a distração e explodi-los usando magia diária. Isso permite que Romântica a detecte. Romântica explode a fêmea com sua bola de vento, eliminando-a, e sopra a poeira, zombando do nobre masculino por revelar sua localização com magia diária. Ela se prepara para explodi-lo enquanto Pram aparece atrás dele, dizendo para não se distrair. O nobre se vira e balança a espada contra Pram.
mas Pram salta para evitá-la. Quando o nobre se vira, Romântica já havia lançado uma bola de vento nele, eliminando-o. Ela diz que eles mereceram por subestimar a classe beta. O locutor anuncia que restam 25 participantes. Romântica grita para Desir, perguntando quanto tempo ele vai se esconder. Desir se levanta sorrindo, dizendo que tinham tudo sob controle, então não quis interromper. Pram fica feliz em vê-lo. Ela pergunta o que ele achou da luta. Ele diz que lutaram bem, e Romântica se gaba de que isso é natural. Pram pergunta como foi, e Desir dá um tapinha em sua cabeça, dizendo que ele foi bem, o que deixa Pram feliz. Nuvens de chuva escurecem o céu, e os outros participantes se eliminam até restarem 18. Desir explica à equipe que, para serem promovidos à classe Alpha, precisam passar pelo Shadow World, ou ficar entre os 9 primeiros. Romântica pergunta se dá para limpar o Shadow World. Desir diz que não, pois outros grupos se unirão a eles se tentarem. Ele acha que terminar entre os 9 primeiros é mais fácil, pois os grupos entrarão em conflito, e só precisam sobreviver até que 9 sejam desqualificados. Romântica acha que não é tão fácil, mas Priam M acredita que podem conseguir, desenhando rostos no chão, o que faz Romântica rir e ter fé neles. De repente, começa a chover e eles correm para debaixo de uma árvore. Vendo que a chuva não vai parar logo, decidem esperar. Ouve-se um sino de relógio no campo, que os outros grupos também escutam. Desir explica que o som vem da antiga torre do relógio, que Romântica lembra dos estudos. O locutor diz que a torre é um dispositivo mágico avançado, que gera monstros regularmente. O relógio gera eletricidade que dispara para o céu, revelando os olhos de um monstro com um raio. O locutor anuncia uma missão de sobrevivência. A torre do relógio criou monstros, e os participantes devem enfrentá-los. O professor da turma Alpha ri, assistindo na sala do sistema, dizendo que a turma Beta está acabada. Bridget se preocupa com a festa de Desir, ainda embaixo da árvore. De repente, o grupo de Desir ouve um grito, e o locutor anuncia que alguém foi eliminado, restando 17 participantes. Desir instrui Romântica, e Pram a ficarem debaixo da árvore. Ele sai da sombra, mas um odor desagradável os atinge, obrigando-os a tapar o nariz. O chão treme, e um monstro-rato aparece, assustando Romântica e Pram, que correm para abraçar Desir. O monstro-rato ruge alto. Desir imediatamente diz para correrem, e eles obedecem, acelerando enquanto são perseguidos por ratos. Desir sabe que o monstro-rato é o Kildra Mouse, que usa batalhões de camundongos como membros e se alimenta de sangue humano. Ele nunca desiste quando escolhe um alvo. Eles continuam correndo enquanto são perseguidos. Romântica pergunta como derrotar os ratos. Desir explica que precisam derrotar o comandante escondido no meio do bando. Romântica acha impossível, mas Desir insiste que dá. Ele para, morde o dedo e tira sangue, jogando no ar. O líder dos ratos sente o cheiro e corre para comer. Desir manda Romântica atacar, e ela o acerta com uma bola de vento derrubando-o. O rato se levanta, assustando-a. Desir explica que o rato é um monstro resistente à magia. Os ratos começam a correr na direção deles. Desir decide que devem recuar e se reagrupar. Mas Pram corre em direção aos ratos para achar o comandante. Pram o chama, mas já está no meio do enxame. Determinado, procura o comandante enquanto desvia dos ratos. Ele sente o comandante e o alcança. Do lado de fora, Desir busca no grupo, tentando achar Pram. Romântica se oferece para afastar os ratos, mas Desir diz que pode atingir Pram. Desesperado, ele recorda o corpo sem vida de Pram no passado. De repente, Pram salta com o líder e rapidamente elimina o comandante com sua espada. O locutor anuncia que eles derrotaram o monstro, concluindo a busca pela sobrevivência. Pram aterrissa em segurança, mas desmaia. Desir corre para ampará-lo, e Romântica pede a Pram para não se esforçar. Ele concorda, dizendo que está exausto. Desir pede que ela cuide de Pram e se retira. Na chuva, Desir se soca, criando um hematoma. Ele se culpa por não ter parado o monstro sem envolver Pram, e recorda seu motivo de voltar. Evitar perder seus amigos novamente. Desir. Ele garante que está bem. Pergunta se Pram pode andar, e ele confirma. Desir diz que precisam ir à torre do relógio anterior. Com o punho cerrado,
Promete não repetir o erro e seguir o caminho perfeito para alcançar seu objetivo. A equipe Blue Moon chega à antiga Torre do Relógio. Donta e Percival se gabam que será fácil conquistá-la e vencer. De repente, uma brisa sopra e eles são atacados por bolas de vento. Azeste se protege com uma parede de gelo. Percival bloqueia com sua espada e Donte usa seu escudo. Porém, 2 membros da Blue Moon são atingidos e eliminados. Imediatamente, percebem que é um ataque inimigo, e Azeste já sabe que é Désir. Com isso, restam 15 participantes. Azeste e sua equipe sobem as escadas da Torre do Relógio, mas Romântica continua disparando bolas de vento. Azeste detecta os ataques e orienta Donta a bloquear com o escudo. Mas o ataque é forte e atinge as escadas, fazendo-as cair. Uma bola quase atinge Azeste por trás, mas ela bloqueia com gelo. Romântica se desculpa com Désir, dizendo que seus ataques foram bloqueados e agora estão comprometidos. Désir diz que era esperado, pois Azeste está com eles. Ele pede a Romântica para mirar no grupo indo para a Torre do Relógio. Romântica teme que todos os grupos se unam contra eles, mas Désir sorri. Ela grita para ele explicar, e ele diz que está tudo bem, a reunião faz parte do plano. Ele pede que ela confie. Romântica elimina 2 participantes indo para a torre, restando 13. Désir lança um feitiço inverso na Torre do Relógio. Os membros da Blue Moon abrem a porta e Azeste se surpreende ao ver outros participantes prontos para atacar. Gabriel, um dos líderes de outro grupo, acusa a Blue Moon de atacá-los. Os outros membros do grupo confirmam, dizendo que também foram emboscados. Gabriel critica essas táticas, chamando-as de indignas para o principal grupo da academia. Donta tenta explicar que houve um mal-entendido. Gabriel insiste que deve ser a Blue Moon, pois só eles têm habilidade para usar os feitiços de alto nível do ataque. Azeste sabe que eles não vão ouvi-la se culpar um beta e percebe que era o plano de Désir. Gabriel vê o silêncio dela como confirmação e se prepara para atacá-la. Azeste pede aos colegas para não se envolverem enquanto avança para enfrentar Gabriel. Gabriel ataca com fogo, engolindo o local onde Azeste estava. Um colega de Gabriel comemora cedo, mas Azeste reaparece atrás dele, chutando-o e usando seu feitiço de gelo para prender uma mulher da equipe de Gabriel. Com um membro restante, Gabriel busca a ajuda do outro grupo. Ele sugere unir todos para se tornarem um único membro e derrotar a Blue Moon. O grupo aceita e atacam Azeste. Azeste revida, cortando flechas e enfrentando o fogo de Gabriel com gelo. A luta se intensifica até que Désir e seus companheiros escutam a batalha, que para de repente. Romântica acha que o plano deu certo, mas Désir discorda, pois não houve anúncio. Azeste e sua equipe chegam ao topo da escada. Ela elogia Désir pelo plano inteligente, mas ele esperava que os alfas lutassem e se enfraquecessem. Azeste diz que não os derrotou, só os imobilizou. Désir pensa que o plano teria funcionado se os alfas tivessem se derrotado. Azeste descarta isso como um plano lamentável. Não estrague sua romântica, Percival enfrenta Pran, e Azeste desafia Désir a provar seu valor como o único ranqueado. Ela surpreende ao lançar um círculo mágico sob ele, criando uma coluna de gelo que os lança para o andar de cima. Isso preocupa Romântica, e Pran, sobre a segurança de Désir. Percival aconselha Pran a focar no oponente enquanto ataca Pran. Enquanto Donta bloqueia Romântica. Azeste se aproxima de Pran, dizendo que tem suas próprias batalhas e que vencerão o grupo dela. Azeste se aproxima de Désir, caído no chão, e o incentiva a levantar, sabendo que ele não foi atingido. Désir lança um feitiço de quebra de pedra, jogando pedras. Azeste desvia da maioria, mas uma pedra vira uma cobra pronta para mordê-la. Ela a congela e despedaça rapidamente. Désir ativa seu feitiço de inversão na torre, revertendo a coluna de gelo de Azeste. Abaixo, Percival enfrenta Pran, que luta ferozmente. Percival acena para Pran, fazendo-o tropeçar. Ele pergunta a Pran por que não usa a espada grande de antes. Pran não responde, irritando Percival que balança sua espada. Pran, no entanto, se move rapidamente para trás dele. Percival ataca várias vezes, mas Pran se esquiva facilmente e contra-ataca, perfurando a capa de Percival. Percival fica confuso ao notar que Pran ficou mais forte e rápido desde a última luta. Pran lhe acerta um chute no abdômen, derrubando-o. Percival pergunta como Pran ficou tão forte tão rápido,
mas Pram se recusa a explicar, mostrando a língua. Frustrado, Percival se levanta para lutar novamente e se pergunta o que Donta está fazendo. Donta está em combate com Romântica. Bloqueando todas as bolas de vento dela com sua espada. Ele zomba de Romântica, chamando-a de maga de nível 2, e prevê sua derrota. Com pouca mana, Romântica traça um plano contra Donta. A coluna de gelo se quebra, liberando uma névoa espessa que obscurece a visão. Donta espera cauteloso, tentando perceber de onde Romântica atacará. Ele é atingido na mão por uma bala de vento, e ao bloquear o próximo ataque, percebe que Romântica usa o vento para localizá-lo. Romântica corre ao redor dele, tentando acabar a luta enquanto a névoa persiste. Donta ativa um colar que brilha e dissipa a névoa ao redor. Romântica vê Donta avançar e esquiva-se do golpe de espada, que acerta a parede. Ela rola no chão para evitar mais ataques e se levanta rápido. Nota que o colar é um artefato, e lembra que Donta queria dá-lo a ela antes. Donta se gaba que Romântica não pode usar o colar, pois é plebeia. Romântica rebate, dizendo que todos são estudantes e humanos, apesar das tentativas da academia de segregá-los. Isso enfurece Donta, que nega que nobres e plebeus sejam iguais. Romântica o desafia, perguntando o que realmente os diferencia. Donta grita que tudo neles é diferente desde o nascimento, e exige que ela pare de falar bobagens. Donta se recorda de um trauma de infância, reforçando sua crença em suas diferenças. Romântica nota que Donta pode estar instável. Donta então usa um anel para criar um círculo de fogo sob Romântica. Ela salta, mas cai em outra armadilha. Tenta contra-atacar com magia de vento, mas Donta a derruba com uma explosão no teto. Vendo Romântica em apuros, Pram corre para ajudá-la. Ela assegura a ele que impediu danos graves do ataque. Donta ordena que Percival se retire, dizendo que ele mesmo derrotará os plebeus. Romântica manda Pram cuidar de Donta enquanto recupera energia. Pram se prepara para enfrentar Donta, que o ataca ferozmente. Donta usa seu anel para lançar um feitiço que invoca rochas para esmagar Pram. Romântica chama por Pram, preocupada com sua segurança, mesmo ele estando preso. Pram atravessa as rochas e avança em direção a Donta, pegando-o de surpresa. Donta desvia do ataque e tenta chutar Pram, mas ele também se esquiva. Percival diz que Pram é o alvo de Donta, mas Donta o interrompe, dizendo que cuidará disso sozinho. Pram percebe que Donta está focado apenas em Romântica, e aproveita essa distração. No entanto, Romântica percebe que está atrasando Pram, já que ele tenta protegê-la enquanto está fraca. Ela pede para ele atrair Percival enquanto cuida de Donta, mas Pram percebe que é mentira. Pram lembra que eles devem agir como equipe com os Single Rankers, e cita Desir sobre serem mais fortes juntos, recusando-se a deixá-la. Romântica fica tocada pela dedicação de Pram e o agradece pela sabedoria. Inspirada por ele, decide lutar ao lado de Pram. Na batalha que continua, Azeste persiste em se confrontar com Desir. Ela lança um rolo de pingentes de gelo em sua direção, mas ele os despedaça facilmente usando seu feitiço inverso. Tentando uma abordagem diferente, Azeste corre pelo ar em uma plataforma de círculo mágico em direção a ele. Mas Desir, com um estalar de dedos, destrói sua aproximação. Ela rapidamente recupera o equilíbrio e lança um feitiço de gelo por trás dele. Contudo, Desir despedaça sem esforço tanto o feitiço de gelo quanto o círculo mágico dela com mais um estalar de dedos. Desir lança uma lança de fogo em Azeste, que se esquiva, mas cai em outra lança de fogo do chão. Azeste se protege com uma barreira de gelo, que Desir admira. Antes que ela se desfaça, ele a elogia por não se ferir. Durante o duelo, Azeste pergunta por que, sendo melhor em magia e combate, tem dificuldades contra Di. Sorrindo, Desir diz a ela para gostar da luta. Determinada, Azeste segura a espada com força. Sem experiência em batalha, ela ataca Desir, que prevê o movimento e lança bolas de fogo, das quais ela desvia. Azeste salta, pronta para atacar, mas Desir puxa uma faca e lança um feitiço de força, bloqueando a espada. Surpresa, Azeste percebe que consegue manejar uma espada. Ela se lança com mais força, fazendo Desir voar contra a parede, surpreso com sua força. Quando Desir se recupera, Azeste o ataca de novo, golpeando sem parar. Ele se esquiva de alguns e bloqueia outros com sua lâmina. Azeste quer saber por que não consegue vencê-lo, mesmo com sua força. Eles se afastam e Desir sorri, perguntando se ela está se divertindo. Ele diz que, apesar de seu poder, ela não encontrou um oponente digno para tornar a batalha agradável.
Ela se senta em um trono congelado e pergunta a Desir se está pronto. Ele se prepara enquanto o chão solta pingentes de gelo, que ele habilmente evita. Logo, ele fica preso quando círculos mágicos surgem, e Azeste os usa para lançar balas de gelo nele. Desir contra-ataca com feitiço inverso, se protegendo e destruindo as balas. Ele percebe que Azeste pode usar magia livremente no castelo congelado. Um trunfo que já usou antes. Desir desfaz os círculos mágicos com seu feitiço inverso, mas Azeste os recria rapidamente e continua atacando. Ele admira a habilidade dela com feitiços poderosos, mas não se intimida. Desir elimina as colunas de gelo ao redor, certo de que os ataques de Azeste não o atingirão. Azeste está incerta sobre como agir. Quando Desir contra-ataca seus feitiços com magia inversa, ela percebe que sua magia e espada não bastam para derrotá-lo. Determinada, Azeste pega sua espada do chão e começa a desfazer o castelo congelado. Ela canaliza seu poder na espada, transformando-a em uma espada mágica de gelo. Desir sorri, reconhecendo a melhora dela na batalha. Donta continua lutando com Pran, brandindo sua espada agressivamente. Pran bloqueia e retalia com um chute no abdômen de Donta, jogando-o contra a parede onde Percival descansa. Romântica verifica a condição de Pran, que confirma estar bem, mas reconhece a força de Donta. Romântica insiste em derrotar Danta antes que Percival entre na luta. Danta se levanta confiante, estala o pescoço, e surpreende Pran e Romântica ao convidar Percival para a luta. Percival aceita ansioso, pega sua espada, e avança. Ele lança a espada em direção a Pran, que a desvia para o ar. Enquanto isso, Donto se aproxima sorrateiramente de Romântica para atacá-la, e Percival avança contra Pran. Pran se esforça para se defender de ambos ao mesmo tempo. Lembrando-se dos ensinamentos de Desir, Romântica reúne coragem. Ela pede a Pran que se abaixe e lança um círculo mágico na direção dos rostos dos adversários, declarando checkmate enquanto os afasta. Enquanto isso, Desir sorri orgulhoso ao ver Azeste com sua espada mágica. Essa habilidade é dominada por cavaleiros mágicos após anos de treino, mas ele está surpreso que Azeste já a domine. Azeste ataca Desir, que tenta contra-atacar com um feitiço de quebra de pedra, mas ela transforma as pedras em cristais de gelo que se estilhaçam. Ele lança um feitiço de fogo, mas Azeste apaga as chamas com a espada. Ela afirma que Desir não pode reverter seus poderes. Agora! Azeste ataca Desir com a espada, e ele se prepara para bloquear com a faca. Mas ela corta a faca ao meio e coloca a espada no pescoço dele, sorrindo pela vitória. Quando está prestes a declarar vitória, Azeste vê Desir lançar um feitiço inverso com um sorriso. Mas não entende o que ele quer reverter. Olhando para cima, Azeste percebe que o feitiço de Desir mira a torre do relógio. A torre é envolvida até o topo, invertendo suas funções. O locutor declara que a missão está concluída, pois a torre do relógio anterior foi desativada, marcando o fim da rodada final do torneio de classificação. Desir dá um suspiro de alívio. De volta à arena, a conclusão da missão é anunciada, e Desir é celebrado como aquele que conquistou a torre, provocando aplausos da multidão. Na sala do sistema, o professor da turma Alpha está furioso com a vitória de Desir, enquanto Brigitte aplaude feliz. O professor não aceita o resultado, acreditando que Brigitte fez algo ilegal. Outro professor concorda, questionando como um plebeu venceu um cavaleiro mágico e limpou o mundo das sombras. Após a reunião, Bridget encontra Desir e seus amigos, parabenizando-os pela vitória. Ansiosos, eles perguntam sobre a decisão final, mas Bridget os surpreende com um grande bolo para comemorar. Romântica e Pran ficam emocionados, e Romântica menciona que é um presente raro de uma padaria especial. Bridget brinca dizendo que não foram aprovados, limpando os olhos com um lenço, mas revela que estava brincando. Eles passaram. Todos suspiram aliviados. Brigitte anuncia que agora são oficialmente classe alfa, e recebem o título de Single Rankers. Romântica e Pran gritam de alegria, e Brigitte os incentiva a comer à vontade. Desir agradece, mas Bridget diz que ele fez todo o trabalho duro, especialmente enganando o professor teimoso da classe alfa. Todos sorriem saboreando o bolo. E Bridget olha para Desir com orgulho, lembrando-se de seu sorriso jovem, feliz com seu crescimento. Romântica e Pran ficam impressionados ao entrar na área da classe alfa, maravilhados com sua grandeza. Eles vestem uniformes novos e brilhantes. Desir, sempre sorridente, informa que o treino é pela manhã. Azeste decide entrar no clube, e Desir a treina. Ele a coloca com Pran,
que se move rápido, atacando de todos os ângulos. Romântica não gosta que a Zeste entre no grupo, mas Desir insiste que ela ensine a Zeste a colocar a bola no círculo. Logo tudo volta ao normal. Desir e amigos se aproximam da professora Prelude pedindo um favor antes de sair da aula. Ela pergunta o que precisam e conversam em particular. Desir explica que precisam de apoio, mas a professora diz que o prazo da academia e da Torre Mágica já passou. Desir menciona outra forma de ajudar. O professor Prelude acompanha Desir até a sede da Medical Tower, atendendo ao seu pedido para jogar xadrez com o mestre da torre. Ela sorri, chamando-o de peculiar, mas acha igualmente curioso que o mestre da torre, Zod, tenha aceitado o pedido de Desir. Ela abre a porta para ele e lhe deseja boa sorte, lembrando-o de se comportar bem lá dentro. Desir fica agradavelmente surpreso ao descobrir que o mestre da Torre Mágica é Zodiac, que ele conhece como o mago mais poderoso de lá e também seu amigo mais próximo desde a época em que morava na cidade. Vida passada. Zod pergunta por que Desir parece tão contente, e Desir responde que está apenas nervoso. Zod indica para Desir se sentar e começa a preparar o xadrez. Ele menciona que tem uma reunião em breve, então tem exatos 27 minutos para jogar. Ele pergunta se Desir prefere alguma regra específica, e Desir sugere o método Urbit. Zod se impressiona, pois poucos conhecem esse método, mas aceita com um estalar de dedos. O tabuleiro de xadrez se expande, e algumas peças mudam. Desir conta que um amigo lhe ensinou o jogo, lembrando os momentos jogando juntos. Eles começam a partida, e Zod elogia a habilidade de Desir, mas diz que ele ainda tem muito a aprender. Ao capturar uma peça de Desir, ele propõe uma aposta. O perdedor concede um pedido ao vencedor. Porém, Zod explica que, como estudante, Desir não pode lhe oferecer um desejo. Sem se abater, Desir nota um cristal mágico na mesa de Zod e pede para vê-lo. Zod concorda, e ao ver, Desir o chama de cristal mágico. Zod concorda, e ao segurá-lo, o cristal brilha. Surpreso, Zod vê Desir devolvê-lo, dizendo que a reação será sua aposta. Intrigado, Zod pergunta o que Desir quer ao vencer. Desir sorri confiante e diz que revelará seu desejo ao vencer, com o que Zod concorda. E eles continuam o jogo. Desir volta para Romântica e Pran, parabenizando-os por completar a missão e recuperar um artefato importante. Romântica não se gaba, admitindo que os inimigos foram difíceis. Ela pede a Desir que os treine para ficarem mais fortes. Pran questiona por que Desir os treinava tão intensamente. Desir revela que, em 13 dias, o mundo das sombras parecerá diferente das simulações da academia. O fracasso significa a destruição do mundo, e suas mortes chocam Romântica e Pran. Desir garante que não deixará ninguém morrer. Romântica acredita nele, pois tudo que previu sempre aconteceu. Ela acha que ele é misterioso e forte além do status atual. Ela pergunta quem ele realmente é. Desir pensa em contar, mas Romântica o impede, lembrando-o da promessa de descobrir seu segredo sozinha. Desir insiste em contar a ela, mas ela tapa os ouvidos para não ouvir. Pran afirma que também confia em Desir, e isso faz Desir sorrir. Desir enfatiza a importância de todos, incluindo ele, se tornarem mais fortes para as batalhas futuras, e eles concordam. Desir inicia o treinamento. Ele ensina a Romântica como comprimir uma garrafa em uma pequena bola usando magia. Pran recebe treino de espadachim, e tem como meta tirar um broche do ombro de seu mentor. A Zeste se junta ao treinamento, aprendendo a criar objetos sólidos de papel. Romântica comprime a garrafa após várias tentativas, enquanto a Zeste faz uma xícara e um jarro de papel resistente. Pran remove o broche. Desir ajuda a Romântica a aumentar seu nível de magia. A Zeste se afasta dos colegas da Blue Moon. 13 dias depois, a academia foi alertada sobre o iminente aparecimento do mundo das sombras, e todos os alunos foram solicitados para se reunirem no auditório. Desir e seus companheiros, em uniformes de combate, vão à zona de teletransporte. A Zeste se junta a eles, e Romântica reconhece a decisão de Desir de incluir a Zeste. Desir confia que, juntos, podem sobreviver a essa provação. Ele pergunta se estão prontos. Ao confirmar, são teletransportados para o mundo das sombras, com Desir decidido a salvar o mundo desta vez.